Antes de mergulhar nesta história intensa, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, o proibido é só o começo. Alguns combates não são vencidos com palavras. São vencidos com rendição. Ela o odiava. Era a única certeza que tinha ao entrar naquela sala de reuniões. Odiava aquele sorriso arrogante. Odiava a voz dele, tão segura, tão cortante. Odiava como ele sempre encontrava um jeito de vencer. Mas o que ela odiava ainda mais, era a forma como seu corpo reagia. Cada vez que ele cruzava o olhar com o dela. Cada vez que falava seu nome naquele tom baixo e provocador. Era como estar presa em uma corda esticada até o limite. Esperando o momento em que tudo se partiria. Ele sabia. E ela sabia que ele sabia. Naquela noite, o evento da empresa seria o campo de batalha. Ela vestiu sua melhor armadura, um vestido preto, justo, simples, mas devastador. Cabelos soltos. Olhar afiado. Ele a viu primeiro. Sentado ao fundo do salão, copo de uísque na mão, a expressão de quem já planejava a próxima vitória. Ela sentiu o calor subir pela espinha. Mas não desviou os olhos. Não dessa vez. Ela atravessou o salão como quem pisa em território inimigo. Ele a esperava. Sorrindo. Aquele sorriso lento, que a fazia querer bater nele, ou beijá-lo até perder o fôlego. Bonita armadura, ele disse, a voz carregada de ironia. Ela sorriu. Frio. Cortante. Vai precisar de algo melhor que palavras para me derrubar. Ele inclinou a cabeça, como quem aceita um desafio mortal. Palavras são apenas o começo. Ela passou por ele sem responder. Sabia que ele a seguiria. E ele seguiu. O corredor para a área reservada estava vazio. Apenas luzes baixas, música abafada, e o som dos próprios passos. Ela parou perto da varanda, olhando a cidade abaixo. Ele se aproximou. Devagar. Cuidadosamente. Como quem se aproxima de algo perigoso. Vai fugir agora? Ele perguntou. Ela virou. O olhar dela era uma lâmina. Eu nunca fujo. Silêncio. A tensão entre eles era quase palpável. O ar parecia denso demais para respirar. Então prove, ele sussurrou. Ela ergueu o queixo. Provar o quê? Ele deu um passo. Agora, a poucos centímetros dela. Ela podia sentir o calor do corpo dele. O cheiro amadeirado do perfume. O pulso acelerado, dele e dela. Que consegue me vencer, ele disse, com a voz arranhando a linha entre desafio e desejo. Ela sorriu. Uma noite. Ele arqueou uma sobrancelha. Ou duas, ela completou. Ele riu. Um som baixo, perigoso. E quais são as regras? Ela deu de ombros. Não existem regras. Os olhos dele brilharam. Predador. Ela sentiu a pele arrepiar. Cada célula do seu corpo gritava em antecipação. Ela deveria recuar. Deveria lembrar-se de tudo que odiava nele. Mas o ódio agora era só mais uma camada de algo muito mais profundo. Algo que queimava. Que consumia. Ele estendeu a mão. Um gesto simples. Mas cheio de promessas perigosas. Ela olhou para a mão dele. Sabia que, se tocasse, não haveria volta. Segurou. A mão dele era quente, firme. Dominadora. Mas ele não puxou. Deixou que ela desse o primeiro passo. Ela o fez. Entraram em uma sala vazia ao lado da varanda. Porta pesada. Vidros escurecidos. Silêncio absoluto. Ela sentiu a mão dele soltar a dela. Não havia mais contato. Só a tensão elétrica entre os corpos. Ele encostou-se na parede. Braços cruzados. O olhar fixo nela. Como se dissesse, mostre do que é capaz. Ela aproximou-se. Devagar. A respiração dele era quase imperceptível. Mas ela sentia. Sentia a expectativa. O desejo contido. A batalha silenciosa. Ela parou a poucos centímetros dele. Odiava o quanto queria aquilo. Odiava o quanto queria. Ela subiu as mãos pelo peito dele. Sentiu o calor atravessar o tecido da camisa. O coração batendo forte. Dele. E dela. Tem certeza? Ela sussurrou. A voz saiu baixa, rouca. Ele sorriu. Aquele maldito sorriso. Não. Ela arqueou uma sobrancelha. Então desista. Ele inclinou o rosto. Os lábios a um sopro dos dela. Nunca. Ela sorriu. E o beijou. Não um beijo de amor. Não de carinho. Foi um ataque. Um roubo. Os corpos colidiram com a força de tudo que haviam reprimido. As mãos dele seguraram sua cintura com força, puxando-a para si.
Ela gemeu contra a boca dele. Um som baixo. Quase doloroso. As línguas se encontraram. Lutaram. Brigaram. Provaram. O beijo era uma guerra. Cada toque, uma disputa. Ela puxou a camisa dele, arrancando os primeiros botões. Ele riu contra seus lábios. Com pressa? Ela mordeu o lábio inferior dele. Só quero vencer. Ele girou, prensando-a contra a parede. O ar escapou de seus pulmões. O calor do corpo dele a cercava. As mãos deslizaram pelas coxas dela, subindo a barra do vestido. Ela fechou os olhos. Sentiu. Cada centímetro de pele exposta. Cada tremor. Cada respiração quente roçando sua pele. Ele mordeu seu ombro, através do tecido. Ela estremeceu. Odiava dar sinais de fraqueza. Mas naquele momento, fraqueza era tudo que queria. Ela enfiou os dedos nos cabelos dele. Puxou. Ele gemeu, baixo, contra sua pele. O som vibrava nela como um choque. Vai se render? Ele provocou. Ela abriu os olhos. Olhou direto nos olhos dele. Desafiadora. Sedenta. Nunca. E puxou-o para si. O corpo dele contra o dela. O mundo desaparecendo em torno deles. Nada mais importava. Só a batalha que estavam prestes a travar. Uma batalha sem vencedores. Ou, talvez, onde ambos perderiam. E amariam cada segundo disso. A boca dele desceu pelo pescoço dela. Mordidas leves. Lambidas rápidas. Sussurros que arrepiavam até a alma. Ela cravou as unhas nos ombros dele. Arranhou. Reclamou território. Ele riu baixo, a vibração da voz dele queimando a pele dela. Gosta de lutar sujo, ele murmurou contra a curva do pescoço dela. Ela sorriu. Gosto de ganhar. Ele a ergueu com facilidade, prendendo-a contra a parede com o próprio corpo. Ela sentiu o mundo girar. A barra do vestido subiu ainda mais. As coxas dela envolveram a cintura dele. Instinto. Fome. As mãos dele exploravam com urgência. Deslizaram pelas costas dela. Apertaram a curva da cintura. Desceram para as coxas, puxando-a para mais perto, para mais fundo. O contato entre eles era puro fogo. Cada respiração, cada movimento, era uma provocação silenciosa. Ela sentia o desejo dele. Não havia como negar. O corpo dele falava. Gritava. Mas o dela implorava. Ela mordeu o lóbulo da orelha dele. Ele gemeu. Um som baixo, gutural. O som de alguém à beira da rendição. Vai desistir? Ela provocou. Ele rosnou baixinho. Um som animalesco, faminto. Você primeiro. Ela deslizou os dedos pela linha da mandíbula dele. Firme. Provocadora. Nunca. Ele sorriu. Mas era um sorriso torto. Desesperado. Como quem sabe que já perdeu, mas ainda luta só para não se render completamente. Ele levou a boca ao colo dela. Beijou. Provocou. Ela jogou a cabeça para trás, os olhos fechados. O prazer subia em ondas, rápidas demais, intensas demais. Era perigoso. Tão perigoso quanto ele. As mãos dele subiram, afastaram o tecido que a separava dele. Ela estremeceu. O toque dele era firme. Seguro. Como se já conhecesse o caminho. Como se fosse dono dele. Ela soltou um gemido abafado, escondendo o rosto no pescoço dele. Ele riu. Uma risada rouca. Vitoriosa. Achei que fosse mais resistente. Ela o arranhou de novo. Com força. Ele arqueou contra ela, deixando escapar outro gemido, mais grave. Era um duelo de vontades. Uma guerra sem armas. Só pele. Só respiração. Só desejo bruto. Ele a levou para o chão, sem romper o contato. As costas dela encontraram o carpete macio. Ele pairava sobre ela. Os olhos? Meu Deus! Os olhos dele eram pura fome. Ela mordeu o próprio lábio, contendo outro gemido. Ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Um gesto estranho. Íntimo. Terno. Ela odiou a doçura inesperada daquele toque. Odiou porque a fez querer mais. Querer tudo. Última chance, ele sussurrou, a voz rouca. Ela ergueu o quadril, roçando-se nele. Ambos arfaram. Cala a boca, ela ordenou. E puxou-o para si. O choque do contato foi explosivo. Ele deslizou dentro dela com uma facilidade quase obscena. Como se estivessem destinados àquele encaixe. Ambos gemeram. Baixo. Urgente. Ele ficou imóvel por um segundo. Apenas sentindo.
apenas se embriagando nela. Ela mordeu o ombro dele, impaciente. Se vai perder, pelo menos lute direito. Ele sorriu contra a pele dela. E então se moveu. Devagar, no começo. Provocador. Cada investida era uma declaração de guerra. Ela revidava. Movendo-se contra ele. Desafiando-o. Puxando-o para mais fundo. Mais forte. O som dos corpos, das respirações entrecortadas, do desejo cru preenchia a sala. Ela arranhava. Ele apertava. Ela mordia. Ele gemia. E cada gesto dizia: não vou ceder. Não vou perder. Mas estavam ambos, perdidos. Completamente. O prazer crescia rápido demais. Ardia sob a pele. Queimava cada pensamento racional. Ele sussurrava coisas no ouvido dela. Palavras desconexas. Sujas. Doces. Ela respondia com gemidos. Com unhas cravadas nas costas dele. Com quadris que o incitavam à loucura. Não havia mais estratégia. Não havia mais competição. Só entrega. Só necessidade. Só dois corpos queimando no escuro. Ele acelerou. Ela arqueou as costas, gritando o nome dele sem perceber. Ele segurou seus quadris com força. Puxou-a para si. Fundo. Rápido. Cruel. O clímax veio como uma tempestade. Violento. Avassalador. Ela se perdeu nele. Ele se perdeu nela. E por alguns segundos, o mundo inteiro desapareceu. Só restava o som dos corações. Dos corpos. Da respiração compartilhada. Quando o mundo voltou a girar, estavam entrelaçados no chão. Suados. Ofegantes. Vencidos. Mas ainda assim, invictos. Ela abriu os olhos. Encontrou os dele. E sorriu. Um sorriso de pura provocação. Apenas uma noite, ela sussurrou. Ele sorriu de volta. Um sorriso preguiçoso, perigoso. Ou duas. Ela riu. Baixo. Satisfeita. Mas no fundo, sabia. Sabia que aquilo não terminaria ali. Sabia que ele não era apenas um inimigo a vencer. Ele era uma guerra que ela queria lutar. E perder. De novo. E de novo. Ela deixou a sala antes dele. Sem olhar para trás. Sem dizer nada. Só o cheiro dele na pele. O gosto dele ainda na boca. E uma sensação amarga de vitória, ou talvez de derrota. Não sabia. Só sabia que o peito doía. Não de arrependimento. De saudade. De algo que ainda nem havia perdido. Ele apareceu 2 dias depois. No escritório. Formal. Impecável. Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse se perdido dentro dela. Como se não tivesse sussurrado coisas indecentes contra sua pele. Ela odiou aquilo. Odiou a forma como ele sorria educadamente. Como falava sobre trabalho, prazos, projetos. Odiou, e desejou ainda mais. A tensão entre eles era uma corda esticada ao máximo. Qualquer toque poderia rompê-la. Qualquer olhar. E então veio o convite. Formal. Frio. Profissional. Uma reunião fora do horário. Fora da empresa. Num hotel no centro da cidade. Para discutirmos a nova proposta, ele disse, a voz neutra. Ela sabia o que estava acontecendo. Sabia que era uma armadilha. Mas aceitou. Com um sorriso tão frio quanto o dele. O quarto era discreto. Luxuoso. Luzes baixas. Móveis escuros. Atmosfera carregada de promessas silenciosas. Ela entrou primeiro. Ele veio logo atrás. Fechou a porta. Trancou. O som da trava ecoou como um trovão no peito dela. Silêncio. Ela virou-se para encará-lo. Ele a olhou como se estivesse faminto. Como se cada segundo sem tocá-la fosse uma tortura. Ela largou a bolsa na poltrona. Devagar. Calculadamente. Sabia que ele a observava. Sentia o olhar dele como mãos invisíveis percorrendo sua pele. Qual é a proposta? Ela perguntou, fingindo inocência. Ele sorriu. Aquele maldito sorriso. Uma noite. Ela arqueou uma sobrancelha. Já tivemos uma. Ele deu um passo. Depois outro. Até estar perto demais. O calor do corpo dele queimava a pouca distância entre eles. Foi só um ensaio, ele disse, a voz arranhando o silêncio. Ela respirou fundo. O ar parecia denso demais. E se eu não quiser? Ele inclinou a cabeça, analisando-a. Você quer. O tom dele era calmo. Certeiro. Implacável. Ela odiava o quanto era verdade. Ela podia sentir. No suor frio nas costas.
no aperto nos pulmões, na pulsação latejando entre as coxas. Ele ergueu a mão, mas não a tocou. Deixou a mão pairar no ar, como uma oferta silenciosa. Ela poderia recuar. Poderia acabar com tudo ali. Mas ficou. Olhou para aquela mão como quem encara a própria perdição. E aceitou. Os dedos dela tocaram os dele. E o mundo desabou. Ele a puxou para si com um movimento rápido. O beijo foi uma explosão. Urgente. Brutal. Devastador. As mãos dele estavam por toda parte. Apertando. Explorando. Marcando. Ela retribuía na mesma medida. Rasgando a camisa dele. Arranhando as costas. Arrancando gemidos que ele tentava conter. Ele a ergueu do chão. A carregou até a cama. A jogou com um sorriso cruel. Ela riu. Um riso rouco, carregado de desejo. Ele se livrou da camisa. Ela mordeu o lábio inferior. O peito dele subia e descia rápido. O olhar escurecido. Ela abriu o zíper do vestido. Devagar. Provocando. Ele assistia. Hipnotizado. Quando o vestido deslizou pelos ombros dela, o som que ele soltou foi quase um rosnado. Ela deitou-se na cama. A pele nua arrepiando ao contato com os lençóis frios. Abriu os braços. Desafiadora. Então venha, sussurrou. Ele não precisou de mais nada. Veio. Com a fome de quem esperou demais. Com a violência de quem já não sabia como segurar. As bocas se encontraram no meio do caminho. As mãos entrelaçaram. Os corpos colidiram. Era uma luta. Uma dança. Uma entrega. A noite os engoliu. Com suspiros. Com gemidos abafados. Com promessas sussurradas e nunca cumpridas. Ela não sabia quem ganhava. Não sabia mais se importava. Só sabia que queria mais. Sempre mais. Quando o sol começou a nascer, filtrando-se pelas cortinas pesadas, ela ainda estava nos braços dele. Ofegante. Exausta. Satisfeita. Ele acariciava suas costas com movimentos lentos. Quase, ternos. Ela deveria ter fugido. Deveria ter vestido o orgulho e saído antes que a luz revelasse o que a escuridão escondia. Mas ficou. E quando os olhos dele encontraram os dela, soube. Não seria apenas uma noite. Nunca foi. O relógio marcava 6h14. A cidade despertava do lado de fora. Mas ali, no quarto, o mundo ainda estava suspenso. Ela virou de lado, encarando o perfil dele. Dormia? Ou fingia dormir para não ter que dizer nada? Ela passou a ponta dos dedos pela linha do ombro dele. Pele quente. Marcas deixadas pela noite. Sinais de uma guerra sem vencedor. Ele abriu os olhos. Calmos. Frios. Mas havia rachaduras naquele gelo. Ela viu. Viu a dúvida. O medo. Ele também sentia. Mas nenhum dos dois estava pronto para admitir. Ela se sentou na cama, puxando o lençol até o peito. O silêncio entre eles era pesado. Quase sólido. Ele a observava. Com a mesma intensidade com que a tocou horas antes. Mas agora, havia algo diferente. Algo que a deixava mais vulnerável do que qualquer toque. Então é isso? Ela perguntou. A voz saiu mais fraca do que queria. Ele passou a mão pelos cabelos, bagunçando-os ainda mais. O que você esperava? Ela mordeu o lábio. Não sabia. Ou sabia, mas não queria dizer. Não sei, sussurrou. Ele ficou de pé. Procurou a camisa jogada no chão. Vestiu-a devagar. Cada botão fechado parecia uma despedida. Ela sentiu o estômago revirar. Odiava aquilo. Odiava se importar. Ele se aproximou da cama. Parou diante dela. Tão perto. Tão inacessível. Foi uma aposta, lembra? Ele disse, com um sorriso amargo. Ela segurou o lençol com mais força. Odiava aquele tom. Odiava aquele sorriso falso. E quem ganhou? Ele a olhou por um longo momento. O olhar queimava. Quebrava. Acho que, ele murmurou, perdemos os dois. Ela quis dizer algo. Qualquer coisa. Mas a garganta fechou. Ele se inclinou. Beijou sua testa. Um gesto leve. Íntimo. Cruel. Mais cruel do que qualquer provocação que já haviam trocado. E saiu. Deixando-a sozinha. Com a sensação de que, pela primeira vez, havia entrado em uma batalha que não sabia como vencer. Ela ficou ali, ouvindo o som da porta se fechar. O coração batendo lento, pesado. As lembranças da noite anterior ainda pulsando sob a pele. Ela deveria se levantar. Se vestir. Sair. Esquecer.
Mas ficou. Horas depois, ainda estava ali. O cheiro dele impregnado nos lençóis. O gosto dele na boca. O toque dele tatuado na memória. Ela fechou os olhos. E jurou a si mesma. Nunca mais. Nunca mais cederia. Nunca mais se permitiria sentir tanto. Nunca mais. Mas uma parte dela sabia. Sabia que era mentira. Sabia que, se ele estendesse a mão de novo, se a olhasse daquela maneira de novo, ela cederia. De novo. E de novo. Porque algumas batalhas, algumas guerras, não foram feitas para serem vencidas. Foram feitas para serem vividas. E ela estava perdida. Irracionalmente. Inescapavelmente. Deliciosamente, perdida. Uma semana. 7 dias. 168 horas. E ela ainda sentia. O gosto dele. O cheiro. O peso do corpo dele sobre o seu. Mas agora? Agora era diferente. Agora havia raiva. Não do que viveram. Não do que sentiram. Raiva de si mesma. Por ter acreditado que era apenas uma noite. Ou 2. Raiva por ter achado que poderia vencer aquela guerra sem sair ferida. O celular vibrou sobre a mesa. Ela ignorou. Não queria mais atender chamadas inesperadas. Mensagens sem assinatura. As lembranças eram o suficiente. Pegou a bolsa, pronta para sair. Hoje, uma nova reunião. Nova negociação. Novos inimigos para enfrentar. Ela vestiu a máscara. Fria. Impecável. Intocável. O elevador desceu devagar. Cada andar passando como uma batida lenta do coração. As portas se abriram. E ele estava lá. De pé. Casual. Perigosamente lindo. O olhar dele encontrou o dela. E, por um segundo, o tempo parou. Não havia mais corredores. Não havia mais reuniões. Não havia mais ninguém. Só eles. E tudo que ainda queimava sob a pele. Ela deu um passo à frente. O coração acelerando. A respiração falhando. Ele sorriu. Aquele sorriso torto. Aquele sorriso que prometia mais guerra. Mais caos. Mais noites sem controle. Ela passou por ele sem dizer uma palavra. Sem olhar para trás. Mas sentiu. Sentiu o calor do olhar dele seguir seus passos. Sentiu a promessa silenciosa pairando entre eles. O jogo não tinha terminado. Nem começado de verdade. E ela sabia. Na primeira oportunidade. No primeiro deslize. Eles cairiam de novo. Não por necessidade. Não por acidente. Mas por escolha. Pela deliciosa, inevitável, desesperada escolha de se perderem um no outro. Mais uma vez. E, talvez, por mais do que apenas uma noite. O desejo não termina aqui. Deixe seu like, compartilhe, e volte para o próximo encontro proibido.